Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos então aqui a mais um vídeo neste canal. Então hoje eu gostaria de falar com vocês de algo que eu venho já percebendo no consultório há algum tempo com alguns pacientes do sexo masculino, homens que se enfiam num mundo completamente prático e materialista e acabam perdendo algumas possibilidades de imaginar outras coisas, de contemplar outras coisas na realidade, de subir de nível, né? Então os caras ficam muito ali naquele mundo prático e material, que normalmente é o mais comum nos homens, né? E eles acabam perdendo algumas riquezas na vida. Inclusive, quando a gente fala em relacionamento. Então, por exemplo, muitas vezes, para muitos homens, quando você fala em casamento, para grande parte dos caras, casamento é uma chatice, é problema, e às vezes ele só vê como um evento. Ah, eu tenho que casar ali, né? Porque a minha mulher quer casar, então eu vou lá casar. Ah, vou ter filho porque minha mulher quer ter filho. Eu falo eu te amo para ela, mas assim, eu falo porque ela quer ouvir. Porque o meu negócio lá é trabalhar, né? Ganhar dinheiro, de vez em quando transar, e é isso. Então, grande parte das coisas que eu faço aqui, talvez um dos meus objetivos com o canal e com as coisas que eu produzo aqui para vocês, é enriquecer o imaginário mesmo. Para que vocês não sejam só homens da prática, que é muito importante também. O homem ter essa vida prática, né? Trabalhar, fazer uma atividade física, uma academia, uma luta, olhar para coisa concreta, né? É muito importante isso. Só que também o cara não pode ser um completo cego para as coisas mais altas, para esse mundo mais imaginativo, para essas coisas mais substanciais. E é algo que eu percebo acontecer em demasia com grande parte dos homens, né? Então, hoje eu gostaria aqui com vocês de trazer um tema que é falar sobre sexo. E aí eu trago, não tem como eu não trazer o nosso querido professor Olavo, né? Que ele tinha uma frase maravilhosa que ele falava que sexo é consolo de pobre. Quando ele fala essa frase, ele fala ela dentro de um contexto, dentro de um texto. E é justamente este texto que a gente vai analisar hoje, que é um texto que está dentro deste livro aqui, ó, O Diário Filosófico, volume 1. Só que esse livro aqui, ele não é um livro, digamos, entre aspas, oficial do professor Olavo, porque tu tem lá o Jardim das Aflições, tu tem Aristóteles em Nova Perspectiva, enfim, tu tem livros, digamos, teóricos, que o Olavo ali, ele vai fazer um construto teórico. Esse livro aqui, ele é simplesmente um apanhado de textos que o Olavo escrevia lá no Facebook. E eles pegaram todos esses textos, porque ele escrevia muito no Facebook, né, fizeram este livro aqui. E qual que é a minha história com o professor Olavo? Este livro aqui, ele foi o primeiro livro que eu li do professor Olavo. Então, para vocês terem uma noção, a primeira vez que eu ouvi falar do professor Olavo, eu ouvi falar pelos seus detratores. Na época, eu era um jovem ateísta que participava desses grupos, assim, né? Desses caras que, por exemplo, Pirula, aquele Eu Ateu, tinha uma galera, assim, nessa época que eu acompanhava, e vez ou outra eles entravam em guerra com o professor Olavo. E aí eu sempre ouvi falar que o professor Olavo era um maluco, era como é que eles falavam? Era um astrólogo, era negacionista, naquela época já, isso em meados de 2002, 2013, 2014, por aí. Foi quando eu comecei a ouvir falar do professor Olavo. Mas eu nunca odiei também, eu só ouvia, dava umas risadas lá naqueles grupos e beleza. Aí, ao passar do tempo, né, eu fui trabalhar, eu fui pagar boleto, eu fui realmente crescer, eu fui realmente tomando mais responsabilidades na vida, fui entendendo, talvez de fato, o que era a vida prática ali. E eu fui meio que largando um pouco esses movimentos aí ateístas e meio progressistas, né? E aí eu me deparei, certa feita, com o médico psiquiatra, o Dr. Ítalo Marcilli. Com o Ítalo,
veio mais uma galera, digamos assim, que eu fui me deparando e fui gostando e fui consumindo conteúdo e fui fazendo curso. E eu percebia que todos esses caras, eles tinham como um grande professor, um grande expoente em suas vidas, o professor Olavo. Mas eu fui deixando, uma hora eu vou lá no Olavo. Até assistia, vez ou outra, alguns vídeos do Olavo no YouTube, né? Uns cortes no YouTube do Olavo ali. Pô, já achava interessante. Eu sabia que aquele cara, uma hora, eu ia parar pra ouvi-lo e pra lê-lo. Eu sabia disso, mas fui deixando. Aí em 2022 foi quando eu quero ler o Olavo, né? Só que eu não quero começar a ler o Olavo pelas suas obras-primas, ou pela sua obra-prima, que é o Jardim das Aflições, né? Que é o quase todo mundo faz, eu acho. Ou o mínimo que tu precisa saber para não ser um idiota, né? Eu quero conhecer mais a pessoa do Olavo. Porque sempre foi isso que me interessou nele. A pessoa dele. O que ele acha das coisas basilares da vida. Porque tu sempre vê o Olavo falando, sei lá, de política, KGB, Dilma, Lula e tal. Mas eu queria uma coisa. Eu quero ver ele falando do dia a dia. Porque quando eu assisti alguns vídeos dele na internet, vez ou outra ele lançava uma piada, ele falava sobre ele e a Roxane ali, e eu achava aquilo assim muito interessante. Eu percebi que ele tinha esse livro, que era o Diário Filosófico, eu pensei, vou comprar esse livro. E eu comprei ele em janeiro de 2022. E olha só que, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu comprei o livro, um dia antes do livro chegar na minha casa, o professor Olavo vem a falecer. E aí vem toda essa comoção, né? Essa comoção geral dos professores que eu acompanhava e tal. E aí quando chegou esta obra na minha casa, eu engoli ela. Então, ela tem mais de 500 páginas, se eu não me engano, tem mais de 600 páginas. E eu, assim, fui engolindo elas, assim, marcando coisas. Olha só, tem um monte de marcadores, né? Caneta, marca-texto, enfim. Então, nesse diário filosófico, o Olavo fala muito de política, fala muito, né, dessas questões mais gerais, globalismo, etc., comunismo, não sei o quê. Só que não foi o que me pegou, e talvez nunca foi o que me pegou no Olavo, apesar de saber que ele é um homem, assim, muito certeiro nesses pontos de política, ideologias, etc. Mas o que me pegou de fato foi principalmente quando ele falava aqui sobre amor, sobre relacionamento, sobre sexo, sobre a admiração dele pela Roxane, sobre as piadas, né, que ele fazia com os amigos, sobre comportamento humano. Sempre foi o que mais me pegou no Olavo. E aí o texto que eu quero, né, analisar com vocês hoje é um texto sobre amor e sexo, tá? E é o que vai ajudar realmente talvez vocês, homens, né, mulheres também, claro, às vezes a parar também de ver um pouco o sexo pelo sexo, o sexo como o pau na buceta. E eu quero que vocês prestem atenção no olhar do Olavo. O Olavo, quando eu comecei a ler ele, o que me admirou demais é que era tão claro e eu sentia tanta verdade, eu sinto tanta verdade quando eu leio o Olavo, a coisa fica esclarecida para mim. Tanto é que a primeira nota desse livro aqui, na hora que eu abri e eu li a primeira nota, falei, caramba, esse cara, eu vou me apaixonar até o fim da minha vida. Ele fala o seguinte, ó: o que quer que não seja dito com o coração nas mãos, não vale a pena de ser ouvido. A primeira nota. Isso já me pegou, assim, sabe? Porque eu acho também que eu vivi tanto tempo em falsidades, lendo coisas rasas e fingidas, e no meio de muita gente fingida, que quando você se depara com o Olavo, ele tem uma personalidade magnética, assim. Porque tu pensa, caramba, aleluia, apareceu um cara de carne e osso aqui que eu posso olhar e eu posso ler e realmente esse cara está escrevendo o que ele está vendo. Muitas pessoas podem não concordar com o que o Olavo escreve e fala e tal, mas é inegável que este homem, ele está escrevendo e falando o que ele está vendo. Então o texto diz mais ou menos assim, ele começa assim: muitas mulheres querem um homem que seja ao mesmo tempo tarado e fiel até o último limite da escravidão mental. Podem ter isso durante 2 anos, depois acaba. Ou persiste a força na base de arranjos psicológicos
que vão deformar totalmente a sua personalidade. Então, o que o professor Olavo quer dizer aqui quando ele escreve que as mulheres querem um homem que ao mesmo tempo seja um tarado e fiel? As mulheres, meus caros, elas são exigentes, no geral. E até é bom que elas sejam exigentes, tá? Elas têm que ser porque elas engravidam, elas precisam de proteção, enfim. Então, naturalmente, a mulher deve ser mais exigente. Mas aqui, esse tarado e fiel, o que é isso na prática? Ela quer um homem que ao mesmo tempo deseje ela sexualmente toda hora e ao mesmo tempo esse desejo seja só por ela, que ele seja fiel a ela. E isso acontece, como o Olavo diz aqui, no começo. Nos primeiros 2 anos, a tendência é que essa paixão do homem ela foque numa única mulher. Então essa paixão erótica está totalmente voltada para essa mulher. Só que depois de um tempo, esse desejo sexual, principalmente, ele começa a arrefecer, o que é normal em qualquer relacionamento. E aí este desejo que estava focado nesta mulher, ele começa a dispersar de novo. O que muitas vezes pode acabar em infidelidades. Então percebam que a mulher, de maneira ideal, ela quer que o marido, que o homem dela seja, ao mesmo tempo, um príncipe, um cara fiel, um cara digno, honrado, e uma fera indômita, uma fera que deseja ela, que quer traçar ela, que quer transar com ela. Só que para o homem, às vezes, manter esses dois papéis ao mesmo tempo exige muita energia, exige força deste homem. Não é fácil e é difícil de manter isso. Tá? O príncipe é até mais fácil de manter, tá? Mas o desejo sexual não tem como tu fingir que tu deseja ela, né? Então muitos relacionamentos eles acabam sendo destruídos por aí, porque depois de 2 anos essa coisa passa, esse desejo passa, e aí às vezes a mulher tenta à força, é o que ele fala aqui, né? Podem ter isso durante 2 anos, depois acaba, ou persiste à força na base de arranjos psicológicos. Que vão deformar totalmente a sua personalidade. O que esses arranjos, creio eu que o Olavo está falando? É quando a mulher começa a querer controlar o homem, a querer forçar as coisas. Então não é fácil para o homem conseguir manter isso. E aí, como eu falei, a mulher ela vai tentar fazer esses arranjos psicológicos, às vezes, para tentar segurar o cara nesses 2 papéis. Então aqui a gente já pode perceber que nunca é fácil agradar uma mulher que quer ao mesmo tempo o príncipe e a fera, né? Pra gente, às vezes, é muito difícil manter isso dentro de um casamento. Só que aí o Olavo, ele aprofunda, óbvio, né? Ele diz o seguinte: pois vou lhes contar um segredinho. O verdadeiro amor é tão grande e tão intenso que perto dele o sexo é apenas uma coceirinha. Ou seja, aqui o Olavo, ele mostra uma saída. Ele tá subindo de nível. Ele saiu desse negócio sexual, essa coisa, ele tem que ser fiel a mim, ele tem que me desejar. Não, ele está subindo de nível. Ele está falando que este sexo aqui, essa coisa que é muito desejante no início, não é nada, é apenas uma coceirinha. E ele continua: o verdadeiro amor antecipa a eternidade, saltando sobre a morte. Isso aqui é muito bonito de ler e de ver acontecer. Para quem está num casamento já de alguns anos, é possível já contemplar um pouco isso aqui. Sabe? Você, às vezes, percebe nesse amor aqui, como ele fala aqui, né, que antecipa a eternidade, ou seja, é quase como se você pudesse provar uma antessala do céu. Ele continua: ele sacode e arrebata os corpos e as almas muito além do que qualquer excitação sexual pode jamais sugerir. Não há pinto nem buceta que possam nos dar essa experiência. Santo Tomás definia o amor como o desejo de eternidade do ser amado. Isso existe. E percebam que o Olavo coloca o existe, né, em itálico, ou seja, denotando importância. Isso existe. O Olavo, ele vivia esse negócio. Quando você perceber isso, vai começar a rezar o tempo todo para que sua amada sobreviva a esta vida. E garanto, você vai ver isso acontecendo. Então, como eu falei, né, isso aqui é muito bonito, essa visão,
subir de nível, você parar de olhar a tua amada, o teu casamento, o sexo como uma coisa completamente crua e animalesca e conseguir se elevar, conseguir contemplar o teu casamento, a tua esposa nesse nível, e desejar que ela seja eterna, em desejar que o amor de vocês ele vença a morte. Nelson Rodrigues falava isso. Nelson Rodrigues falava muito também sobre o amor, né? Todo amor é eterno. Se acaba, não era amor. O amor continua além da vida e além da morte. Então nós, homens, a gente tem que começar a se atentar nessas coisas, a refletir nessas coisas, a preencher o nosso imaginário com essas definições mais altas, para a gente conseguir enxergar mais isso. Então, por exemplo, vez ou outra, até já brinquei com isso em algumas crônicas, em alguns textos, eu me pego, por exemplo, num final de semana qualquer, e poucos momentos são tão graciosos na minha vida e são tão fascinantes quanto esse, sabe? Que é um momento muito simples. Eu me sento ali na bancada, faço uma dose de Campari, e aí a minha esposa começa a cozinhar, e ela coloca lá para tocar na Alexa Coldplay. Tudo bem, Coldplay é uma banda de fresco, mas é melhor do que, sei lá, imagina se minha esposa gostasse de MC Pipoquinha, seria muito pior, né? Então ela coloca Coldplay para tocar lá, e ela dança, e ela repete a música, cantarola, assim, e faz o almoço, começa a fazer o almoço, e eu fico só contemplando aquela cena, aquela imagem da minha esposa, assim, sabe, leve, fazendo as coisas, e eu agradeço a Deus, e no fundo eu também imploro para que esta pessoa ela seja eterna, sabe? No fundo eu imploro que ela seja eterna. E aí não tem como a gente também tirar o caráter religioso, né? Não tem como tirar assim, quando a gente começa a falar de casamento e relacionamento. Guilherme, mas eu sou ateu e como é que tu fala isso e agora? Cara, assim, se tu quer subir em algum nível, né, de intimidade e começar a olhar para amores mais altos, não adianta, tu vai ter que olhar para essa questão de Deus, essa questão de sacramento, não tem como fugir disso. Não se preocupe em controlar seus impulsos. Simplesmente desenvolva o verdadeiro amor acima deles, e eles cumprirão sua função docilmente sem nunca atrapalhar. Isso é uma coisa que eu falo muito no consultório para homens que têm algum vício, principalmente o vício em pornografia. Então, o que normalmente as pessoas fazem? Elas simplesmente, você está com algum vício? Então para de cometer esse ato. Vai fazer outra coisa, sei lá. Só que isso não adianta, porque quando tu fala não para algo, no fundo você está olhando aquele algo. Quando eu falo não à pornografia, a pornografia está ali ainda, entende? Ela vem à tua memória quando você fala não ao pecado, digamos assim. O que o Olavo está dizendo aqui, né? Não se preocupe em controlar seus impulsos, simplesmente desenvolva o verdadeiro amor acima deles. Ou seja, você abarca esses amores mais baixos em amores mais altos. É isso que ele tá falando aqui, e é isso que funciona, meus caros. Qualquer homem que talvez já venceu batalhas contra alguns vícios ou pornografia vai perceber esse movimento assim. Você começa a olhar para amores mais altos, a se apaixonar por outras coisas mais altas, e quando você se dá conta, de repente, caramba, eu me livrei, eu venci aquele vício que há muito me atormentava, entendeu? Quem teve ainda que, por instantes, a experiência do verdadeiro amor, se torna muito mais paciente e tolerante com todas as putarias do mundo, pois sabe o que as pessoas estão buscando por trás delas e, em vez de torrar-lhes o saco com moralismos, apenas reza para que o encontrem. Isso é amor evangélico. O amor platônico exclui o sexo. O amor verdadeiro o engole e transcende. Então aqui quando o Olavo fala, né, que nós começamos a nos tornar mais tolerantes com as putarias do mundo, é porque você começa a perceber que, no fundo, todo miserável, toda alma humana está buscando este amor verdadeiro, este amor mais alto. A pessoa que está buscando hoje sexo fácil com prostituta, ela quer um amor mais alto. A menina que sai por aí dando para um monte de cara, ela quer um amor mais alto. O homem que sai comendo um monte de mulher, no fundo ele está buscando um amor mais alto.
por mais que ele não perceba, por mais que a consciência prática e materialista dele não alcance. Mas no fundo ele quer esse amor mais alto. Transcender não quer dizer esquecer. Você continua tendo alguma vida sexual, mas em vez de achar que é o máximo, que é o que a modernidade faz, à torta e à direita, né? Nossa, tudo é sexo, tudo tem que ser sexualizado, porque o sexo é a salvação da vida de pessoas materialistas, né? Em vez de achar que é o máximo, faz sexo quase pedindo desculpas à sua amada por lhe dar uma alegriazinha tão medíocre comparada ao verdadeiro amor que ela conhece. O sexo é um consolo de pobre. Presta atenção nisso. O sexo é consolo de pobre. Que nem às vezes eu até zoo que eu sou um cara apaixonado pela conchinha, né? Você dormir de conchinha ali com a tua esposa, cheirando o cangote dela, sentindo ela ali, sabe? Às vezes, quando tu tá mais nesse movimento, assim, de contemplar algumas coisas mais altas, tu não precisa nem transar. Às vezes o pós-sexo pode ser melhor do que o sexo em si. Dependendo de como tu tá olhando pra coisa, entende? Então eu brinco, né, que eu sou um obsessivo pela conchinha, né? Claro que é em tom jocoso que eu faço isso, mas tem algumas verdades, né, nesse negócio. Porque, por exemplo, a conchinha, ela denota intimidade também. Você não consegue dormir de conchinha com uma desconhecida que você transou agora, que você, sei lá, marcou pelo Tinder, ela veio na tua casa e agora, sei lá, ela vai querer dormir ali. Todos os homens que já passaram por essa experiência, né, de querer descarregar sua pulsão sexual, aí estão ali no Tinder, chama a guria vem na tua casa, vai lá, faz o que tem que fazer e depois ela, sei lá, ela quer ficar ali. Ela quer ficar ali se sentindo protegida e amada, sei lá, porque a mulher, ela tende a ter mais essa ânsia dos amores mais altos, né? O homem, como eu falei, ele é mais prático, né? Só que o homem não quer que ela fique ali. Ele quer, depois de ter gozado num negócio completamente egoísta, né? Ele quer mandar ela embora. Não, te paga um táxi, te paga um Uber, ela vai embora. Só que as poucas vezes que talvez a mulher que fica aí contigo, dorme com você, muito difícil tu conseguir dormir de conchinha com ela, entendeu? O pós-sexo, a intimidade é terrível. E o contrário quando você está casado com alguém que de fato você ama. O pós-sexo é saborosíssimo. É bom demais. Dormir de conchinha com a tua mulher depois de ter feito amor com ela é maravilhoso. Pode ser até melhor do que o sexo, inclusive. Sabe? Porque você tem intimidade com aquela mulher. Enfim, o sexo é consolo de pobre. Quando você se sente atraído por uma mulher que não é sua, seu único problema será chegar ao verdadeiro amor sem passar pela etapa sexual. Não é tão difícil quanto parece. Estou sempre apaixonado por muitas mulheres e não sinto a menor necessidade de comer nenhuma. Antigamente sentia, mas depois descobri que aquilo era tão utópico quanto tentar deter uma crise econômica mundial esmurrando a porta de um banco. O que o sexo pode transmitir do verdadeiro amor é um tiquinho de nada. A única diferença entre a sua mulher e as outras é que para ela você vai transmitir o verdadeiro amor 24 horas por dia, o que pode incluir um pouco de sexo. E para as outras, só de vez em quando e sem sexo, é óbvio, né? Então, às vezes, o homem imaturo, como ele tem uma desordem no amor, ele quer amar as mulheres por aí, enfiando sua piroquinha em todas elas. Só que chega um ponto, quando você começa a contemplar esses amores mais altos, que tu percebe que para você amar uma mulher, inclusive que não seja nem a sua mulher, outra mulher, você não precisa sentir o desejo sexual, você não precisa enfiar sua piroca nela. Você consegue olhar ela não mais só como um objeto sexual em si. Mas a questão aqui é, eu tenho que entender que é possível chegar nesse ponto. Quando eu atendo pacientes, por exemplo, viciados em pornografia, o que é muito comum acontecer no dia a dia deles? Eles sexualizam tudo, eles materializam tudo, tudo eles transformam em algo sexualmente desejante. Desde um encontro na rua com uma mulher, até, sei lá, o cara vai pegar um Uber e é uma mulher, já imagina a coisa. Ele não consegue mais estar com uma mulher sem querer enfiar o pinto dele nela. Ele não consegue subir de nível, ele não consegue... Caramba, essa mulher, ela pode ser mãe, essa mulher,
Eu posso abraçar ela em vez de enfiar o meu pinto nela. Eu posso conversar com ela e nessa conversa conseguir amar ela. Eu posso oferecer um cuidado para ela sem ficar de pinto duro. E desculpa pelo palavreado que eu uso aqui, mas se você é novo, eu uso essas palavras porque para mim a coisa tem que ser crua e clara, tá? Mas então, quando você começa a conseguir ter essa visão mais contemplativa da realidade da mulher, do homem, e começa a se distanciar ou abarcar essas putarias do mundo em amores mais altos, você é capaz de fazer isso. Só a oração interior permanente dá conta de transmitir o verdadeiro amor. Peça, implore, chore diante de Deus, pedindo que a sua amada viva para sempre, na glória, e que você esteja lá para vê-la. O amor humano existe para isso. Isso aqui, cara, é de uma beleza inenarrável, eu não tenho palavras para isso aqui. Olha como o Olavo olhava, olha como o Olavo amava a Roxane, ou amava as mulheres à sua volta. Isso aqui é lindo demais. E é por isso que eu falei antes, que não, até ele fala aqui, né? Não tem como você chegar nesse amor verdadeiro sem o Deus que nos ensinou esse amor verdadeiro, o próprio Cristo. E essa questão dessa oração interior, sabe? De você rezar pelos seus, este ato silencioso, de você parar no teu cantinho e rezar por alguém que você ama, pela tua esposa, pelo teu filho, pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, pelas tuas avós, sei lá. É algo tão carinhoso, tão afetuoso, que nem as minhas duas avós, elas já se foram, né? Elas não estão mais aqui, nem as minhas avós e nem os meus avós, né? E elas eram tão queridinhas, elas tinham aquele pudor, que hoje em dia é difícil as mulheres terem, né? Elas tinham aquele pudor, aquele cuidado, aquela docilidade, aquela piedade para com os seus. A minha avó, ela sempre rezava por mim, a minha avó paterna. Sempre que eu falava com ela, ela dizia: "Ô, meu neto, eu sempre rezo por ti. Todo dia você está nas minhas orações." É tão bonito esse negócio de ter alguém rezando por você. Seja uma mãe, seja uma esposa, seja um filho. Isso é de uma misericórdia tão grande, né? Porque quando tu reza, ninguém tá vendo, entende? Eu posso estar aqui agora rezando para um monte de gente e ninguém vai saber para quem e se eu estou rezando. Então é um ato tão humilde também, sabe? De você estar pedindo para Deus, né, que proteja a pessoa que você ama, né, que aquela pessoa fique bem, que ela dure na eternidade. Aí a gente volta à questão do amor, né? Como dizia São Tomás, né? Que é o desejo de eternidade do ser amado. E aí você reza por esse ser amado, diariamente você reza pelo seu amado, você reza pela tua esposa, você reza pelos teus filhos, você reza pelos teus parentes, reza pelos teus pacientes, no meu caso aqui. Isso é... Cara, desculpa estar sendo muito repetitivo, mas pra mim isso é muito bonito. Quer dizer, cara, eu não merecia, eu sou um miserável, eu não merecia que as pessoas... Sei lá, a minha avó rezava por mim. Eu, moleque punheteiro, ateísta, minha avó tava rezando por mim. Vocês têm noção? Isso é... Desculpa de novo, isso é lindo pra caralho. Eu chego a ficar emocionado. Infelizmente, o nosso mundo moderno, as vovozinhas, né, elas estão morrendo e às vezes essa tradição não está sendo passada, né? As pessoas vão meio que perdendo a religião, perdendo o hábito de rezar pelos seus, as famílias vão ficando menores. Mas que nós não deixemos que isto morra, tá bom? Muitas pessoas não alcançam o verdadeiro amor porque se apegam ao sexo para sentir que estão vivas, para fugir da angústia e do temor da morte. A questão, né, do sexo em si, ele, de alguma maneira, parece que ele nos mostra que a gente está vivo, né? E quanto mais vivo a gente sente que está, parece que mais distante da morte a gente também sente que está. Então, às vezes, esse apego sexual, esse vigor sexual, que nem hoje em dia tu vê um monte de moleque aí, cara, homens com menos de 35 anos viciado em Tadalafila, Viagra, essas coisas, né? Pra conseguir chegar na hora e dar conta e não sei o que, essa coisa performática e tal, pra se sentir vivo, validado nesse mundo. E esse é o ponto, quanto mais essas pessoas se afundam nessa matéria, nessa coisa sexual em si, nessa coisa material, as mulheres, por exemplo, fazendo um monte de procedimento estético para ficar gostosa, né, oferecendo o seu corpo por migalhas. Quanto mais eu me apego na coisa sexual em si, no gozo, no prazer sensível em si, mais difícil fica de alcançar este amor contemplativo. Por quê? Aqui é uma visão minha. Porque para mim, você começa a ficar mais egoísta.
cada vez mais fechado em você mesmo. Quanto mais você fica viciado nesses prazeres sensíveis, mais difícil é você rezar pelo outro, mais difícil é você contemplar o outro, mais difícil é você parar de olhar para você, sentar numa cadeira e olhar a tua esposa e contemplar ela, fazendo uma coisa banal. Fica mais difícil de fazer isso, quanto mais viciado você está em bundas. Como dizia o meu professor Thiago Andrade Vieira, né, um homem não faz nada de bom quando está a pensar em bucetas 24 horas por dia. Ele não falava isso com essas palavras, né? Mas ele falava algo assim. E é verdade. E aí o Olavo vem com a reflexão da consciência da morte, que eu já falei várias vezes aqui. Eu falei tanto na aula do Henry Miller, né, do Trópico de Câncer, e falei isso na última aula também do Lobo da Steppe. Mas é só a consciência da morte que nos abre para o verdadeiro amor. Quando vemos a nossa amada envelhecendo, se extinguindo pouco a pouco, e imploramos a Deus que a preserve na outra vida. Então, de novo, eu vou reforçar isso. Toda meditação que é válida, ela deve levar em consideração a consciência da morte. Nós iremos morrer, este corpo aqui vai apodrecer, será comido pelos vermes. E quanto mais eu tomo essa consciência, mais eu preciso me apegar a alguém que venceu a morte, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E pedir que o nosso Senhor Jesus Cristo faça com que a pessoa que a gente ama, a esposa que eu amo, que eu tô vendo ela envelhecer, que eu tô vendo ela ficar doente, que ela continue, que a essência dela continue no além-vida. Um dia alcançamos a confiança plena de que a pessoa amada viverá na eternidade. E chegamos a vê-la no mundo vindouro. O sexo, perto dessa experiência, é como uma brincadeira de criança. Eu espero um dia chegar nesse nível aqui que o Olavo disse. Um dia alcançamos a confiança plena de que a pessoa amada viverá na eternidade. Eu estou me esforçando para ver isso aqui. Não é preciso dizer que a ciumeira, a possessividade, a promessa moralista e sempre fictícia de nunca mais olhar para mulher nenhuma ou homem nenhum, o rigorismo matrimonial à siciliana, ainda tão comum no Brasil, todas essas vulgaridades, assim como o desejo de prazer, o ressentimento feminista, etc., fecham a porta do amor verdadeiro. Ou seja, o que eu falei antes, né? Como nós hoje vivemos neste mundo completamente materialista, nessa vida burguesa, e eu falei sobre a burguesia na análise do Lobo da Steppe, né? Essa mania do ser humano hoje querer ganhar em tudo que é material, torna ele cego para as coisas mais altas. Faz com que este indivíduo tenha um olhar demasiadamente voltado para si mesmo, os meus prazeres, as minhas coisinhas, o meu bem-estar, a minha autopreservação. Ou seja, as pessoas hoje elas querem muito se autopreservar de tudo. Com isso, elas esquecem de amar. Elas esquecem de olhar para fora. Elas não conseguem contemplar, elas ficam cegas olhando para elas mesmas e não conseguem mais contemplar este amor verdadeiro, que é o que o Olavo fala aqui, né? Então, quanto mais a gente está nessas ideologias feministas, essas ideologias puramente materialistas, eu fecho a porta para o amor verdadeiro. Eu fecho a porta para a redenção. Eu fecho a porta para o próprio Cristo. Enfim, meus caros, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado a vocês aí a aprofundarem o olhar de vocês, né, para relacionamento, para a questão sexual. Se você gostaria de marcar terapia comigo, eu aproveito e já faço o meu jabá. Aqui embaixo tem o link do meu WhatsApp. Se você também gostaria de ler as minhas crônicas, os meus textos, né, aqui também tem o link do Memórias e Confissões, que é minha página lá no Substack, que você tem acesso à minha escrita. Tá bom? Então é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.